Área de triângulo. Como é que você calcula a área de triângulo na geometria analítica? Como é que calcula a área de triângulo na geometria analítica? Tá, então o triângulo tem 3 vértices, vértice A, vértice B, vértice C. O vértice A tem as suas coordenadas, o vértice B também tem as suas coordenadas, o vértice C também tem as suas coordenadas. Então você tem lá 3 parezinhos. Tá? Como é que calcula a área do triângulo? Põe esses pares assim, coloca dentro de um determinante, aí protege com módulo e divide por 2, certo? Então você faz o determinante xa, ya sobre xb, yb, xc, yc, a terceira coluna lá põe tudo 1. Se o determinante der negativo, você põe positivo, divide por 2, vai dar a área do triângulo na geometria analítica. Muito mais fácil, né? Na geometria plana, nós lá tivemos, né, tem o módulo, acho que foi o módulo 2, se não me engano, geometria plana, falava sobre as áreas, como calcular a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2, lado A vezes lado B, vezes o seno do ângulo entre eles, né? E aqui não, aqui você bota lá, ó, encaixa no determinante, faz determinante, se deu negativo, põe positivo, divide por 2, já deu a área. Então, se caso o determinante der igual a 0, se o determinante der igual a 0, significa que a área do triângulo é 0. E existe área de triângulo que é 0, gente? Existe, né? Existe. Não, não tem. Quando a área dá 0, significa que os 3 pontos estão formando uma reta. Então o A, o B e o C estarão alinhados. É isso aí. Equação da reta dado 2 pontos. Eu também poderia fazer assim, então, né? Olha lá. Já que o determinante tem que dar igual a 0, então eu coloco o x do A, o x do B, o y do A, o y do B, o x e o y, a terceira coluna igual a 1, igual a 0. Dessa forma eu acho a equação da reta. Vocês viram? Dá para achar pelo coeficiente angular e linear e também pelo determinante. Retas paralelas distintas. O que são retas paralelas? Retas paralelas distintas são duas retas que formam o mesmo ângulo com o eixo x. Então, se aqui o ângulo é alfa, aqui também o ângulo é alfa. Beleza? Portanto, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Mas o coeficiente linear é diferente, né? Elas cruzam o eixo Y em pontos diferentes. Então, o coeficiente linear da R é diferente do coeficiente linear da S. Agora, se as retas forem coincidentes, uma estará em cima da outra. Olha lá, subiu, pá, encaixou. Né? Então, o que acontece? O coeficiente linear agora passa a ser o mesmo. Elas cruzam o eixo Y no mesmo ponto. Tá bom? Então, paralelas distintas, coeficiente angular igual, linear diferente. As coincidentes é a mesma reta, angular e linear iguais. Agora, as retas concorrentes. Retas concorrentes, né? Você tem uma reta R aqui, uma reta S aqui, você vai ver que o ângulo aqui é diferente, aqui é maior, né? Então, o coeficiente angular da R tem que ser diferente do coeficiente angular da S. E aí as retas serão concorrentes. Mas tem um caso especial de reta concorrente, que são as retas perpendiculares. Nas retas perpendiculares, elas são concorrentes, mas elas são concorrentes formando um ângulo de 90 graus. E quando formam um ângulo de 90 graus, olha o que acontece com o ângulo de inclinação de cada uma. O alfa R vai ser esse, e o alfa S vai ser o alfa R mais 90. Veja, aí formou um triângulo retângulo, né? Em que o alfa R é um dos ângulos internos, e o ângulo reto é outro ângulo interno. E o alfa mais 90, alfa R mais 90, é o ângulo externo, que é a soma dos internos não adjacentes. E quando isso acontece, a tangente de um é o inverso do oposto da tangente do outro.
Ô, louco, o inverso do oposto? É, ou o oposto do inverso. Né? Então, o que é o oposto na matemática? Trocar de sinal. O que é inverso? Inverter numerador com denominador. Então, o MR vai ser sempre menos 1 sobre MS. Quando acontecer isso, as retas são perpendiculares. Distância de ponto até reta. Como é que faz a distância de ponto até reta? Tem uma reta, R, e um ponto, a reta na equação geral, né? Seria essa. E aqui um pontinho P. E a distância do ponto até a reta é um segmento que forma 90 graus com a reta. Tá certo? É isto que é chamado distância de ponto até reta. Ok? Então, olha só como é que você vai fazer. Você vai pegar a equação geral da reta, essa que aparece AX mais BY mais C, e vai colocar aqui o módulo, traço de fração, módulo, e embaixo uma raiz. Aqui no módulo, você vai puxar o A, o B e o C. Só o A, o B e o C. No lugar do X e do Y, você vai colocar o X0 e o Y0, que é dado. E isso daí vai dar um número. Né? Vai dar um número. E embaixo você vai colocar quem? O A ao quadrado mais o B ao quadrado. Essa é a fórmula de você achar a distância de um ponto até uma reta.